Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, este programa que procura fazer uma resenha histórica daquilo que é o nosso percurso como nação independente há sensivelmente 50 anos e procuramos trazer nesse espaço figuras que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o seu saber, o seu conhecimento para que Moçambique pudesse chegar a esta fase adulta. E nesta noite temos a honra e o privilégio de contar aqui nos nossos estúdios com Moisés Mabunda, que desde já agradeço a sua presença aqui no nosso espaço. E, Moisés, nós temos aqui uma questão de praxe como ponto de partida, né, para avançar para a nossa conversa, que é uma conversa totalmente descontraída. É perguntar, no dia 25 de junho de 1975, onde é que Mabunda estava? Bom, muito obrigado. Talvez permitir-me começar por saudar a todo o auditório do MBS. Agradecer especialmente à MBC, obrigado por esta oportunidade que me dá para, no meio de 34 milhões de moçambicanos, vir partilhar aquilo que são as minhas ideias, as minhas análises sobre os nossos 50 anos de independência. E também deixe-me aproveitar, saudar o MBC na sua globalidade, direção, gestão, fundadores, etc., por esta, não diria ousadia, mas por este feito. Uma televisão, nasceu há pouco tempo, não tem instalações suntuosas, digamos assim, mas está a mexer o mundo. Alguém dizia que neste momento é a primeira com maior audiência. Não sei se é verdade, não tenho dados, mas de toda forma não há hoje por hoje alguém que não queira ver o MBS. Mesmo ou indo ao YouTube, está lá a ver o MBC. Bom, a pergunta que coloco, em 75 eu estava numa localidade no interior de Chibuto. Não localidade, digamos assim, muito famosa. É zona rural, interior, chamada Munhangane, a uns 40, 50 quilômetros da sede do distrito de Chibuto. Meu pai, aquilo era a escola primária de Munhangane. E meu pai era professor. E naquela noite, não é, de proclamação da independência, já se tinha criado um descampado. Aquilo foi embaixo de cajueiros. Então ali houve alguém que vinha do distrito nessa altura que foi discursando. Mandatário para ir discursar. Mandatário para ir discursar, para ir, de alguma forma, podemos dizer que ir reproduzir o discurso, ir transmitir essa informação de que já estamos independentes. E dali se ficou até a madrugada, depois dispersou-se. Não houve aquele frenesi, aquele entusiasmo que houve nas grandes cidades, nas cidades, etc. Não é uma zona rural pacata e não. Mas as pessoas naquela zona tinham conhecimento, tinham ideia do que significaria a independência? Esta é uma questão importante. Algumas, diria meu pai, por exemplo, tinha alguma informação, porque desde muito ele escutava professor, era professor de posto escolar, tinha acesso à informação. Tinha rádio, ele não se desprendia da rádio, do aquele aparelho da rádio. E ia dar aulas, bastava voltar, estar ligado. E inclusivamente nós ficávamos a roubar ele na escola, a ouvir alguma música, mas ele descobria porque aquela frequência, ele sabia que assim. Então tinha alguma e depois ele recebia a revista Tempo. A revista nasceu antes da independência, mas o grosso da população não sabia. Foi um exercício para depois perceber. Nessa altura o Moisés já estava a estudar, como é que é? Estava na segunda classe, eu tinha 9 anos. Okay. E estudava, curiosamente, ali na escola primária de Munhangane. Meu pai era o meu professor. E a história de muitos que tinham os pais professores naquela altura. Basicamente. E continua ali, quando é que sai daquela zona? Bom, eu saio em 76 para a missão de Malice, onde faço
76, 3 anos, e quarta, quinta e sexta classe. Vivia no internato? Como é que é? Vivia no internato. Primeiramente não havia internato em 76. Vivia na casa de um professor muito famoso na missão de Malise, que é o professor Ernesto Judas Langa. É muito famoso. Há muitos que vêm de Chibuto, de Malise, especificamente. Aquela era uma missão católica. Conhecem ele. Fiquei... Porque amigo, colega do meu pai, então meu pai falou com ele para ficar isso ali. acontecia Então, muito. Quando se faz o internato, quando se abre o internato em Malise, Centro Internato de Malise, então passei e também o professor Ernesto já tinha sido transferido para Manjacase, e o ano seguinte, 77, 78, fui no internato em Malise. Depois passei para Xai-Xai um ano, e depois passei para Choco, escola secundária de Choco, e depois de Choco eu vim para Maputo. Qual era o objetivo de vir a Maputo? Não, foi a colocação. Foi a colocação. Depois de concluir a 9ª classe, fui colocado na escola secundária Francisco Manhanga, onde fiz a 11ª. E como que entra para o jornalismo, Mabu? Bom, eu entro para o jornalismo de uma forma um pouco curiosa. Na escola secundária de Choco, criei o Jornal da Parede. Ouvindo por aí que há jornais de parede, lá no Xi... Que era o Jornal do Povo, né? O Jornal do Povo, exatamente. No Xi... Não era Sindicato dos Trabalhadores na altura. É o antecedente. A organização que deu... OTM Central Sindicato. OTM Central Sindicato. A organização... Tinha os jornais do Povo. Sim. Então, ali no centro, eu usei o átrio ali o Jornal da Parede, e muito que escrevia ali era coisas de futebol. Tínhamos um campeonato interno da escola, que envolvia algumas equipas da cidade de Choco, e punha-me a escrever o resumo do jogo, etc. Então, venho para a 11ª, termino a 11ª classe, a colocação que me sai é de ir para o Ministério da Defesa. Então, a família entendeu que não. Você não pode ir para a defesa. Você tem a 11ª classe, pode ver o que é que faz além do Ministério da Defesa. Então vou calhou com um concurso, no concurso público, no Jornal Notícias, que queria pilotos, a escola náutica na altura queria pilotos. E fui lá me inscrever. Depois volto para Chibuto e converso com meu pai, a dizer que, olha, a colocação foi esta, mas os outros familiares lá em Maputo acham que eu posso fazer outra coisa. Mas concorri para ser piloto. Piloto de navios. Expliquei, aquilo é conduzir navios, etc. Ele que já tinha mais informação, aconselhou curiosamente. Sabe o que foi perder o perigo do mar? Sim, não era tanto o perigo do mar, era eu perder a família. Durante o tempo de navegação, estava longe da família. E ele dizia, corre o risco de perder a família. Então, pronto, aquilo, o pai é pai. Então, quando voltei, me lembrei que não. Eu tinha uma outra profissão lá, gostava de ler, gostava de escrever, e fui à escola de jornalismo. Estávamos já em outubro, a escola de jornalismo disse que não, os cursos vão começar em fevereiro. Entretanto, o pai do Mia Couto, o poeta Fernando Couto, perguntou, quis saber, conversamos ali um bom tempo, e depois disse, ok, mas não estás a fazer nada agora. Eu disse, não estou a fazer nada. Ele disse, ok, vai para a Rádio Moçambique, vai estagiar lá, ficar à espera do curso. Então, fez um papelinho para o Leite Vasconcelos. Não fui naquele dia, foi o dia seguinte de manhã. O Leite Vasconcelos, foi a primeira vez que só ouvia falar a voz dele nos programas na rádio. Mas naquele dia ele, sem cerimônias, sem qualquer outro formalismo, recebeu e conversamos cerca de 30 minutos. E dali disse, vai para a redação central, vai falar com Orlando Mendes. A Orlando Mendes era diretor central da redação central da Rádio Moçambique. E
Após a conversa, disse, podes começar hoje? Eu disse, não estou psicologicamente preparado, mas então marcou-se para amanhã. Então, no dia seguinte, terça-feira já, comecei ali nos noticiários. Fiquei nos noticiários uns 6 meses, não é? De julho, agosto, até fevereiro, quando começa o curso de jornalismo lá na escola de jornalismo. E dali, tivemos o curso 1 ano, mas 6 meses de estágio. Eu não me sentia à vontade de trabalhar na rádio. Sempre considerei que a minha voz não é boa, porque a minha voz, muitos dizem que eu falo muito devagar, e etc. E não me sentiria confortável eu ir produzir um texto, um artigo, depois entregar a outra pessoa para ler. Não me senti bem. E fui estagiar no Jornal Notícias. Pedi para o estágio ser no Jornal Notícias. De facto, fui estagiar lá. Terminado o estágio, fiquei em Notícias. Só que, quando a Orlando Mendes ouve dizer que uma bunda foi para o jornal, ficou muito chateada, ficou muito zangada comigo. Mandou chamar, eu fui lá, expliquei, não estou confortável com a minha voz, a voz não é interessante, não é essencial, o essencial é o conteúdo da informação, é o que você escreve nos seus textos. Não me convenci. Mas também não fiquei em Notícias, porque também não queria só tanto focar na notícia como tal. Eu queria grandes reportagens, grandes entrevistas e nessa altura Notícias não me produzia muito por aí. E pedi logo transferência para o jornal Domingo. Não foi pacífico, porque o Mário Ferro também viu alguém com algum potencial. Pegou na carta em que eu pedia para ser transferido, meteu embaixo da gaveta. Ficamos ali 3, 4 meses, 5º mês não tinha resposta. Num ambiente muito pequeno, não havia resposta. Então um dia resolvi falar com o diretor, o José 14, na altura. O José 14 também é uma simples pessoa, pelo menos foi simples para mim. O meu problema é este, eu gostaria disto, o tipo de jornalismo que eu queria fazer é este e aquilo. E ele não se fez derrogado. E o Ferro não perdoou. Pegou um telefone interno, ligou para o Mário Ferro e pediu a carta de uma bunda que pede transferência. E eu sentado ali, a secretária entrou com carta. E ele escreveu, autorizo. Vai para o Mário... Mas um prédio, sim. O Mário Ferro nunca me perdoou. Nunca foi. Depois daí as relações não mais melhoraram. Não compreendeu essa rebeldia no sentido positivo? Não. Ele queria potenciar o Jornal Notícias. Então vi ali um reforço. Ele tinha recebido também outros 3 jornalistas da Escola de Jornalismo, mas penso que mais outro ele queria na redação. E fui assim para... Então começa, digamos, essa carreira jornalística nessa perspectiva no Jornal Domingo. No jornal não, primeiramente. Depois de sair notícia, passa para o Rádio Moçambique, notícia para o Jornal Domingo, que é também na sociedade. Na Rádio Moçambique não tardou. Primeiramente, durante uma semana, foi o starting point, o começo. Pegava no Jornal Notícias e o chefe lá assinalava esta notícia. Resuma em 3 parágrafos de 2 linhas e meia cada, e para metermos no ar. Então, fui fazendo aquele trabalho com alguma simplicidade. E a terceira semana eu já era escalado para um turno concreto de produção de noticiários. Então, fiquei lá 6, 7 meses. E já era uma espécie de efetivo ali, ainda que fosse estagiário. E como é que era o ambiente naquela altura? Era um ambiente de efervescência, da revolução. Como é que era feito o jornalismo naquela? Os jornalistas também estavam completamente consumidos pela revolução, nem por isso. Era difícil ter tópicos em contramão, digamos assim. Aquilo estava tudo estruturado. Não podia haver uma notícia que fosse fora da caixa. Reacionária, Não,
havia. Tinha que ser... Bandidos armados têm que ser tratados como bandidos armados. Informação oficial, a fonte oficial é que contava muitas vezes. E quase nunca havia ali uma notícia através de uma fonte fidedigna ou fonte... Não, tinha que ser com base em fonte oficial e tinha que ser naquele paradigma. Até as agências de notícias eram agências e não eram todas. Até havia a Novosti, da União Soviética. Esta era a fonte principal do noticiário internacional. Então era um pouco... tinha que se produzir aquilo que o sistema deixava e queria que se produzisse. Mas como é que... Portanto, estava a dizer que outro dia entrevistava aqui o Paulo Favre, que ele disse claramente que ele confessou que ele era mesmo comunista, que por convicção. Quer dizer, veio para Moçambique no quadro do internacionalismo. Mabona chegou a sentir-se atraído pelo comunismo, pelo socialismo, não é por isso? Ou pensava que era um jornalista, queria fazer jornalismo apenas? Não era militante, digamos, aquele jornalismo militante, porque eu vejo alguns textos de algumas pessoas chamados gurus de jornalismo, decanos, que quando eu olho para os textos que ele escreveu na década de 80, eu fico assustado com textos completamente ideológicos. Como que era isso? Não, mas é melhor situar um bocado. Entro em 87. E em 87 o país estava a mudar. Em efervescência, digamos assim. A guerra da ANAM estava muito intensa e havia aquela iniciativa que o presidente Sissano tinha tomado de consultar a população se podia negociar-se ou não com os bandidos armados. E este espectro do comunismo, quer dizer, já até oficialmente estava descartado. De forma que não era esta ideologia não chegou a afetar muito. Tanto é que, 83, 84, 85 nas escolas já não há, quer dizer, à medida que nós íamos lendo outras coisas, não só aquelas matérias que davam na escola, íamos percebendo que há outra música. A vossa também ia mudando. Ia mudando. Há outra música boa, ocidental, mais do que aquela música. Estavam a ser corrompidos pelo capitalismo. Então, eu tinha a minha ideia até hoje, eu sou muito pelas histórias sociais, da vida das pessoas, da vida das comunidades, as vidas... Mas jornalismo de sociedade. De sociedade, as vidas rurais. Então, há alguma reportagem especial que marcou nessa altura? Bom, marcou sim e me valeu menção honrosa nos Prémios Anuais de Jornalismo, em 88, que foi uma grande reportagem sobre o aborto em Moçambique. Aquilo era um tabu, não havia discussão nenhuma. Entretanto, havia duas coisas que aconteciam. Uma, eram muitas mortes, porque os abortos eram clandestinos, eram feitos em condições muito perigosas. Enfermeiras, e fora do hospital. Fora do hospital. Exatamente. Depois havia uns pedidos que eram muito seletivos. Ali a lei permitia, mas em condições extremas, né, declaradas e provadas de que o feto não estava bem ou alguma coisa não ia bem na gravidez. É quando só aceitava fazer-se o hospital o aborto no hospital. Entrevistei várias pessoas. O falecido doutor António Mugalho foi muito útil nessa reportagem, porque forneceu muitos dados. Ele tinha informação, estava aqui na maternidade. E essa reportagem depois apresentei lá para concorrer para os prémios anuais de jornalismo e valeu esse prémio. Mas também houve outras, são várias reportagens. Uma foi em Gorongosa, quando havia guerra mesmo intensa. Nós saímos daqui de Maputo, fomos para Beira, soubemos que havia uma coluna do DPCC na altura, das calamidades naturais. Depois
Assim, que deu o INGC. Era equivalente ao NGC, né? Então, levamos, empoleiramos nos caminhões. Bom, empoleiramos não, houve instruções para um dos camionistas levar a equipa, era eu, o falecido Armando Munguamba, na cabine, na tribuna. Então, a caminho de Gorongosa lá, aquele motorista perguntou, mas vocês vão para onde? Nós somos jornalistas, vamos fazer reportagem. E por quê? Ele diz, mas vocês têm dimensão desse assunto, vocês não têm dimensão. Aqui onde estamos a ir, este caminhão tem que seguir rigorosamente o trilho do caminhão que vai à frente. Não pode fazer uma manobra qualquer. Eram terrenos minados. Eram terrenos minados e, portanto, era um perigo. E lá onde nós vamos, aquele não é uma zona, tudo bem, mas o nosso trabalho é esse. E fomos, chegamos à vila, não foi na vila onde se descarregou aqueles produtos, foi numa localidade, mas perto da vila. Descarregamos 15, 16, 17 e depois 18 viemos para a vila, conversamos com o administrador. Quando eram 19, 20 horas mais ou menos, nós já estávamos na pensão para descansar. Tanto tiroteio que não ouvimos. Um ambiente, um cenário mesmo de guerra. Lá na localidade onde nós tínhamos distribuído a comida. Bom, eu que não tinha ideia nenhuma de o que é guerra, ainda fiquei no quarto, mas o Armando Munguamba, que vinha de desmobilizado, ele foi fotógrafo, mas já tinha cumprido o serviço militar obrigatório, ficou ali, saiu a correr sem roupa, com aquela roupa de dormir. A mim teve que ver um polícia ou um militar me pegar e saímos lá para fora. Fomos acampar até volta de meia-noite, quando penso que eles tiveram o controle de que a situação estava calma, tinham rechaçado o inimigo. Essa é a linguagem da altura. E pronto, depois é que voltamos, mas já nem deu para apanhar um sono. No dia seguinte, o administrador disse, volte, é melhor voltar. E voltamos. E naquelas zonas as marcas da guerra eram muito visíveis. Sim, eram visíveis. Aquilo que chamamos de deslocados, Gorongosa estava cheio de deslocados, tinha muita gente ali. Era mesmo um cenário visível. Gorongosa foi uma das zonas onde a guerra foi mais intensa. E como jornalista, como é que era fazer jornalismo naquela altura? Estamos a falar de uma zona de guerra, havia uma determinada narrativa que tinha que se projetar. Como é que era isto? A linguagem tinha que ser essa, que os bandidos armados atacaram aqui, atacaram acolá, mataram ali, mataram acolá. Eu lembro-me que estava em 87, o massacre de Umuíno. Bom, eu ainda estava a começar, mas houve aquele massacre. O que devia vir, preto no branco, é que os bandidos armados massacraram a população indefesa, inocente. Não podia haver nem vírgula, nem mais, nem. E era esse o texto oficial. Era assim, não havia espaço para outro tipo de interpretação, de abordagem, outro tipo de narrativas. E ainda bem que o Mabona andou muito no jornalismo da área social. Certamente a partir de 83, 84, 85, 86, 87, 94. São anos de muita fome, muita carência. Como é que começa esse ensaio de democracia? Como é que viveram como é que era a cidade de Maputo, por exemplo, naquela altura? Bom, a cidade de Maputo estava a começar a mudar. Havia muita falta de produtos, mas já o mercado sul-africano já estava a abrir-se. E, portanto, já havia com a mudança de socialismo para o capitalismo, já havia uma via aberta para a entrada de produtos. Começava a melhorar, mas a situação no geral não estava boa. As destruições,
as degradações sociais, etc., eram muito, muito intensas. Não? Mas lá está. Não é como agora, não é? Ou como veio a ser pouco tempo depois, em que a estação pode entender ir fazer uma reportagem num determinado sítio, tinha que fazer alguma concertação, tinha que avisar. Aliás, penso que está lembrado das reuniões semanais no Ministério da Informação. Por alinhamento. Todos os órgãos, alinhamento, todos os órgãos iam lá apresentar a agenda da semana, os trabalhos estão em curso, etc. Então, era tudo controlado. Era jornalismo patriótico, digamos assim. Era nacionalista, patriótico, sim. E, bom, diz-me uma coisa. Uma das questões que se colocam, fala-se muito, não vivi seguramente, os jornalistas mais velhos, é que naquela altura eram muito mais valorizados. É verdade isso. No tempo do socialismo, os jornalistas eram muito valorizados. Como é que eram as condições de trabalho naquela altura? Eram boas, eram más? Boas não eram, mas se calhar porque, havia poucos órgãos de informação, havia relativamente poucos jornalistas, e três, não havia muito este espírito de que o jornalista, ele próprio tem que buscar informação, tem que ir aos locais onde, fazer reportagem no campo, Então, havia muito apoio das autoridades. Para ir, por exemplo, a um distrito, tinha que se coordenar com o governador avisava, dava informação ao administrador do distrito, era o administrador que levava a equipa de reportagem, acompanhava ou mandava acompanhar, disponibilizava transporte, disponibilizava alojamento e até alimentação, praticamente. Então, este tratamento era quase a todos os níveis, mas é aquilo que estávamos a dizer no parágrafo anterior, de que a abordagem tinha que ser num sentido, não fazia sentido ter logística das autoridades. Depois de chegar lá a ver coisas que não estavam em contramão, era muito difícil. Já sentias que qualquer abordagem era uma abordagem de má fé. Não, era uma abordagem, tinha que ser aquela oficial. Patriótica, exatamente. E continuou no jornalismo até que ano, mais ou menos? Bom, eu fiquei no jornalismo até 2000. Estive no Jornal do Domingo durante 17 anos. Quase 10 dos quais eu era chefe de redação do Jornal do Domingo. Depois, tive bolsa de estudo. Não sei se refiro aqui à entidade, mas tive bolsa de estudo, fui para a África do Sul, Universidade de Pretória, fui fazer o meu mestrado. E quando voltava, tive problemas no jornal. Alegou-se que, estranhamente, eu tinha abandonado a posição, tinha abandonado o lugar. Aí moveu-se um processo disciplinar e acabei expulso desse processo disciplinar. Muito estranhamente, sem eu perceber até hoje porquê. Mas nisso, pronto, acabou aparecendo uma oportunidade. O então Ministro dos Recursos Minerais e Energia, que já tínhamos tido contactos por aí. Não sei por quem, ouviu por quem, ele ligou a perguntar se eu podia ir para assessor de comunicação no Ministério. Bom, resisti porque entendia que sociologia, linguística, que eu tinha estudado, até jornalismo, não sei se conseguiria assessorar devidamente o Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Eu percebia muito pouco do assunto. De pedras preciosas, aquelas matérias todas. Bom, ele disse, não, o assunto não é propriamente para você perceber de pedras preciosas, etc. É para, como sociólogo, é uma pessoa que, em princípio, está capacitado, está em condições de discutir os problemas do setor. Ou seja, há um projeto que vem, todos os olhares são necessários, sobretudo o olhar sociológico. E de facto, acabei tendo uma outra visão mesmo Então, ali,
Quase todos esses projetos iam à mesa do ministro e havia, semanalmente havia um conselho técnico em que cada projeto se explicava, se apresentava como é que chama? O updating o desenvolvimento, o ponto de situação do projeto, etc. E ali havia discussões, esta questão das comunidades, como está a ser tratada e por aí. Então foi efetivamente uma grande escola, porque a comunicação é um mundo muito amplo. O jornalismo é uma área muito boa, muito apaixonante, mas há outras componentes, como quando se vai desenvolver um projeto, é preciso comunicação. Sim. É preciso entrar em contato com as comunidades, é preciso ir lá, sem fatos nem casacos, mas ir lá tentar se identificar, estar à maneira daquelas comunidades, e aí vai haver uma comunicação fluida. E explicar os objetivos, a essência do projeto, o que é que se pretende, e o que é que a comunidade vai ganhar, o que é que não vai ganhar, depois pedir as suas reações, os comentários, observações, os problemas que tem, etc. É uma coisa muito ampla, mas é a essência da vida, é muito necessário. Sem isso, o seu projeto, ainda que tenha boas intenções, ainda que tenha bom propósito, mas vai ter algumas dificuldades. Então, foi por aí. Aquele ministério tem muitos projetos, muitos mesmo. Mas, bom, essa primeira parte era para as pessoas terem uma ideia, mas ter uma bula, porque às vezes só conhecem de ver no comentário político, mas às vezes não conhecem o percurso das pessoas. Se calhar só para fecharmos essa parte, qual é a avaliação que faz, uma bunda faz, até sociologicamente, chamaríamos da Primeira República, do governo do socialismo? Acha que aquele sistema tinha pernas para andar em Moçambique? É que acha que não falhou, o que fez falhar é que foi a ingerência, mas que o conceito todo estava muito bem desenhado. Acha que aquele sistema tinha condições para promover a transformação que se pretendia naquela altura? Bom, a minha conclusão, digamos assim, o título da minha apreciação a este percurso todo é que nós, e continuamos, infelizmente, a subalternizar a ciência. Nós continuamos, ou começamos sem pôr à frente a ciência. Por que digo ciência? A ciência é um método, é um tipo de conhecimento que prima por um método que tem a observação, a busca de informação concreta, o estudo das situações, a identificação dos problemas, no caso, e drafta, digamos assim, uma série de possíveis soluções e testa-as. Hipóteses, etc. Então, nós começamos por entender que, bom, o sistema que nos servia bem era o socialismo. Não terá havido, acredito, não terá havido um estudo profundo se a sociedade que nós herdávamos do colonialismo, que recebíamos do colonialismo, estaria em condições ou não de entrar para o socialismo, não é? E depois, socialismo como tal, pelo mundo não teve nenhuma única experiência como tal. Era uma filosofia, uma ideia lançada por Karl Marx e Engels, etc. E era uma ideia de que o capitalismo iria colapsar e a fase que se seguiria era o socialismo. Mas nós aqui, a sociedade que nós tínhamos é qual? Conseguiríamos transitar, de saltar pelo capitalismo, depois chegar ao socialismo, sem socialismo científico, sem aquelas condições todas. A nossa economia não era uma economia fluida, não era uma economia
desenvolvida, digamos assim. Nós não tínhamos grandes infraestruturas, não tínhamos tipo estradas e conexões com o país, os centros de produção como tal, nós não tínhamos. Não tínhamos as mesmas condições, por exemplo, da Inglaterra, daquela altura que foi pensado. Quando falou que não tínhamos condições de industrialização, essas relações. Nós quisemos dar esse salto. Então, penso que aqui subalternizou-se estudar as condições objetivas. As condições objetivas. E dentro para a fase seguinte, quando dessa ideia de socialismo que foi abandonada quase 5 anos depois, né, de 77 para 83, sim, começou-se a ver que não estava a dar, quisemos ir para uma... Não, antes de 80, nós declaramos a década de 80 como uma década de vitória, da vitória contra o subdesenvolvimento. Contra o subdesenvolvimento. 10 anos. Quer dizer, em 10 anos, primeiro em 10 anos, depois voltamos às condições. Que condições é que nós tínhamos para em 10 anos acabar, erradicar, não era acabar, era erradicarmos o subdesenvolvimento do nosso solo pátrio. Era muito, muito, muito difícil. E depois do socialismo, do plano prospectivo indicativo, não é, que preconizava esses 10 anos, depois abraçamos o capitalismo. Mas até hoje nós temos alguma dificuldade em pôr o estudo que nos guie sobre as condições de implementação de determinadas medidas. Vamos se calhar, obedecer o nosso intervalo. Voltamos já na segunda parte para discutir essa nova fase que nós estamos aqui a viver, que é, de facto, não sei se estamos no capitalismo, não sei, não se percebe muito bem. Mas vamos neste momento obedecer o nosso intervalo, voltamos dentro das tantas para dar continuidade ao nosso programa Moçambique 50 anos. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. Moisés Mabunda é o nosso convidado para esta noite. Mabunda, uma das questões que questionou aqui é as condições objetivas para implantar o socialismo, mas também a questão das próprias condições objetivas para erradicar o subdesenvolvimento em 10 anos. A FREMO começa a fazer, de fato, uma reflexão interna, realiza 2 congressos, acho que o último, 89, que abandona praticamente essas teses. Acelera-se a questão das negociações com a RENAMO para o fim da guerra. Mas também há um programa econômico implementado de privatizações. Há quem olha que provavelmente os moçambicanos, primeiro, não estavam prontos nem para esse capitalismo que seguiu, nem para a democracia multipartidária que seguiu. Como é que olha para isso? Bom, a sua pergunta é ampla. Aquela primeira que nós estávamos a começar. Bom, se calhar seguindo o raciocínio que estava a ter. E eu penso que nas diferentes frentes, nas diferentes plataformas sociais, na economia, na política, na sociedade em geral, há uma série de questões. É certo que a guerra veio trazer outros desafios, mas talvez, por exemplo, o próprio começo, do ponto de vista político, nós começamos com esta ideia de que a nossa sociedade só podia ser tomada e desenvolvida por um partido único, partido-Estado. Noutras situações pode ter dado sucesso, pode-se ter conseguido os objetivos que se preconizavam. Mas é um pouco problemática, porque a ser essa tinha que ser de alguma forma, lá está a ciência. Um estudo ou uma avaliação social de que
o melhor caminho para a sociedade, o melhor caminho político para a sociedade é este. Idem para as opções econômicas. Não é? Nós tínhamos era de ir lá verificar esses estudos, se dava para o capitalismo, se dava para o socialismo, se dava para uma outra abordagem. E nós não tivemos estes momentos. Não sei se posso afirmar que é falta de preparação, mas o que eu penso talvez terá havido algum déficit nas lideranças, nas nossas autoridades, porque a priorização da ciência, isso tem que mesmo estar na cabeça do comandante. Que decisão é que nós vamos tomar? Qual é primeiro o problema essencial? Então, o comando central, temos aqui universidades, temos aqui cabeças que nos podiam ter aconselhado, que nos podiam dar alguma indicação, alguma luz, fazer o estudo está aqui. Mas o que mais tivemos e continuamos a ter são opções políticas, que muitas vezes não têm sustentabilidade científica, não se baseiam em estudos. E agora, dizer que eu não acredito tanto que seja a falta de preparo, mas talvez é a convicção de que a ciência não tem muita importância, não tem validade. O que tem-se mostrado ano após ano que nós estamos a ter mais dificuldades, mais problemas, mais desafios do que propriamente a resposta àquilo que são as necessidades da nossa sociedade. Não, eu dizia, entrevistei o antigo ministro dos Transportes, Paulo Zugula, dizia que, por exemplo, o que aconteceu com o programa das privatizações, mais chamado de privatizações, é que foram destruições, basicamente, que aconteceram em Moçambique. As poucas fábricas que cá existiam foram entregues a pessoas, muitas delas sem capacidade técnica nenhuma, de gestão, né? Quer dizer, e como é que naquela altura o Mabona viu esse processo de transformação estrutural da economia? Achava que, como jornalista, tinha um olhar crítico em relação a isso? Nessa altura, talvez não tivesse eu amadurecido o suficiente ou não ter lido o suficiente sobre estas questões, mas fazendo análise já mais adiante, voltamos a este ponto de falta de elementos de informação, de decisões informadas, decisões com uma base bem coerente, bem consistente. Não sabemos se há de ter havido um estudo que dissesse a nossa economia só vai andar bem se estiver meramente, se privatizarmos estas empresas, não é? Talvez até o estudo tivesse recomendado, bom, temos essas empresas, o mais importante não é propriamente privatizá-las, mas pô-las a funcionar, pô-las a produzir, pô-las a dar o que tem a dar. E, Belmir, esses erros continuam até hoje. A questão por exemplo, de prioridades no desenvolvimento econômico nosso é uma questão extremamente problemática. Todos os economistas e mais alguns aprendemos na escola que você quer desenvolver a economia, quer desenvolver o seu país, abra vias de acesso. O resto há de fluir, há de ir em cadeia, não é? Vias de acesso principais, vias de acesso para escoamento dos produtos, para o acesso aos centros de produção, às machambas, às zonas de pesca, às zonas de caça, zonas de... Abra os acessos. As pessoas vão ter iniciativa, elas próprias. A economia vai fluir. Mas nós, em algum momento, depois das privatizações, depois da guerra, entendemos que os megaprojetos é que vão desenvolver a economia. O megaprojeto não vai desenvolver país nenhum. O megaprojeto é de vir a distrair os nossos recursos. Temos ali, e temos exemplos, Mosal, Sazol, etc, etc. As areias pesadas de Moma, o que há de desenvolvimento à volta? Por quê? Porque continuamos a pôr de lado a ciência, o conhecimento que nos pode orientar, nos guiar. Olha, a economia para andar precisa disto, isto e aquilo. Vamos abrir as vias de acesso e vamos ver o que o cidadão vai fazer.
Aqui, esta zona, Escola, etc., está cheio de gado. Mas vai-se levar para onde aquele gado? Vai-se vender aonde? Para não falar de tete, etc., etc. O escoamento dos produtos. Isto absorveria muita mão de obra. Muito moçambicano, milho, essas produções que andam por aí, fluiriam para todo o país. E continuamos. Há pouco tempo estávamos a dizer que Moçambique quer ser o hub, o centro de produção de energia. Será que estamos em condições? Estamos? Se estamos, por que há 20 anos, 30 anos, nós estamos a falar de Mpandancua? Por que Mpandancua não sai de papel? Depois começamos a falar de Cabora Bassa Norte. Também há uns 15, 20 anos, não sai do papel. Ora, você quer ser líder num setor, mas os passos que está a dar são quase que empurrados, quase que a escopo materno. Eu penso que enquanto nós não priorizarmos, não pormos a ciência à frente dessas coisas, ajudarmos a definir qual é o problema, como atacar esse problema, como realizar isto, como desenvolver aquilo, nós teremos muitas dificuldades de atingir. Mas já que diz que não, o grande problema foi a guerra. Não, a guerra contribuiu no sentido de quê? No sentido de agravar as nossas condições sociais. A guerra agravou o quê? Destruiu infraestruturas do tipo pontes, que até eram poucas, estradas, que eram poucas, eram insuficientes. O colono não fez estradas que fez, mas não abrangia todo o país. Precisava de se trabalhar ainda muito mais. Destruiu fábricas, as poucas que havia. Mas, e depois? Bom, destruiu escolas, hospitais. Isto foi um agravar. Mas a situação de que vínhamos, o ponto de partida, não era, digamos assim, tão extraordinário. A economia no fim do colonialismo não diria muito má, mas era excludente e não era tão desenvolvido assim. Nós, portanto, partíamos de uma base em que havia problemas, analfabetismo, etc. Havia. Mas a guerra veio aumentar o quê? Diminuiu o número, por exemplo, o número de escolas. Passamos a ter, em vez, mais escolas para acabar com o analfabetismo, para aceder à educação, etc. Passamos a ter mais escolas condicionadas, etc. Hospitais. A guerra agravou, no meu entendimento. Há pessoas que, hoje em dia, por exemplo, apaixonados, ou até alguns, pelo modelo de desenvolvimento chinês, acham que, às vezes, a democracia multipartidária atrapalha o desenvolvimento. Partilha dessa ideia de que, provavelmente, essa democracia que foi trazida pela Constituição de 1990, com os acordos, provavelmente seja mais prejudicial do que benéfica, digamos assim, para o nosso desenvolvimento. Fala-se que é difícil construir consensos, tem muitos críticos, toda hora a falar. Como é que olha para essa questão? Bom, eu não penso que... Se bem que na história temos exemplos de países que desenvolveram-se debaixo de ditaduras, debaixo de mãos de ferro, mas hoje por hoje é muito difícil. Estar a dizer isso é estar a dizer que, como quase todo mundo abraçou a democracia, jamais haverá desenvolvimento. Mas não me parece que seja... Temos exemplos aqui perto, Tanzânia. Se olharmos para os índices de desenvolvimento da Tanzânia, a Tanzânia abraçou o multipartidarismo, a democracia, mas está a dar passos muito visíveis, muito sounds, que alavancam efetivamente a economia. E eu continuo a pensar que o problema não está propriamente se somos democracia ou devíamos ser ditadores. Está na ciência das várias coisas. Ciência da nossa governação, ciência da nossa tomada de medidas, a forma como nós governamos, como gerimos a coisa pública, como fazemos as coisas. Se nós tivéssemos aqui uma gestão profissional, uma gestão ética, uma gestão comprometida com a resolução dos problemas do povo, não iríamos resolvendo alguns problemas.
Se nós tivéssemos aqui um aparelho de justiça, porque essas coisas têm de estar juntas, que efetivamente reprime a corrupção, que reprime a infração, reprime o infrator, reprime de facto. Não é reprimir para inglês ver, só para constar que aquele escândalo de Calota, etc., foi julgado e condenado. Nós tivéssemos estas coisas a funcionar como deve ser. Nós acho que nós estaríamos... podia não ser talvez a uma velocidade tal, mas nós estaríamos a dar passos visíveis aos olhos do mundo. Temos também o exemplo de Botsuana. O Botsuana está a dar passos. É uma democracia, não é uma ditadura. Pode-se dizer que não sei, é democracia menos envolvente, mas é democracia. Há eleições. E Botsuana está... alternância agora. Sim, e Botsuana está a caminhar. Eu penso que essa não pode ser a razão principal de nós estarmos a definhar. Nós temos de ter uma liderança que abrace a ciência. Nós temos aqui em Moçambique, temos a UEM, temos a Universidade de como é que se chama? Pedagógica, temos várias universidades. Quantas vezes nós ouvimos que o Estado de Moçambique, o governo moçambicano, solicitou a UEM para ser, por exemplo, conselheiro, assessor numa obra, até de engenharia. Temos a faculdade de engenharia e temos sempre, a UEM tem um laboratório de engenharia, mas qualquer que seja o projeto, grande, pequeno, até de construção de uma ponte, ou maior, menor, hás de ver no jornal o concurso para a contratação de um assessor do projeto. Mas temos aqui a UEM. Que proveito tiramos da UEM? Pouco, muito pouco, quase nada. Estradas. A reabilitação de uma estrada. Ali, a par do concurso de financiamento, há de haver outro concurso de contratação de um assessor. E muitas vezes são assessores estrangeiros. Não são moçambicanos, são estrangeiros. Mas temos aqui. E depois, exemplos são muitos. Nós temos quantos rios? Muito rio que nós temos aqui. Tivemos o Ministério das Obras das Águas, Construção e Águas. 50 anos depois, o que é que nós realizamos? Qual foi um sonho que tentamos e não aconteceu? Zero. Mas ouvimos por aí, há uns anos, isso levantou algum sururu, a África do Sul intentou um projeto para desviar as águas do rio Zambeze para a África do Sul. Por quê? Que aproveitamento nós estamos a tirar dos nossos recursos hídricos? Porque era bem possível. Os chineses estão ali, sonham alto, construir represas em todo lado. Quando chove, aquelas águas canalizadas para ali. O rio, até esse rio Zambeze, em vez de um pipe que fosse dar à África do Sul, canalizar para as zonas que precisam de água. Mas a ciência não está onde? Faculdade de Engenharia é só dar aulas e mais nada. O que é que o próprio Estado, qual é o proveito que tira dessas instituições todas? Muito pouco. Muito pouco. O presidente Chissano, quando saiu do poder, estava, digamos, fragilizado politicamente, era acusado de ser o obreiro, digamos assim, de todos os males da República, deixa andar, a corrupção, por aí em diante. E chegou o presidente Guebuza que diziam que era ele que ia pôr as coisas a andar. E também o presidente Guebuza saiu, não com bons índices, principalmente com essa questão que foi descoberta de Oculto. Veio o presidente Nussi, construtor do andar, novo andar, ficamos ali, também sai, mas o problema é da liderança mesmo, é do povo. É da liderança. É da liderança. Por quê? Digamos, o presidente Santos é o obreiro da paz, como dizemos, ele trouxe a paz, sim senhor, mas não era bastante. Magufuli, há muito poucos anos, porque que conseguiu os passos que hoje estamos a ver?
Transformação estrutural. Transformação estrutural. Combateu a corrupção no verdadeiro sentido. Não era para o inglês ver. Os concursos públicos foram bem domesticados e escrutinados, digamos assim, e vigiados. Aquele que prevaricasse, aquele que fosse para dentro da linha, recebia uma punição severa. O presidente está, como se diz, muito permissivo, e não temos muitos exemplos durante o mandato dele de ter se revoltado contra a corrupção, contra o descendar, contra os ministros que não tinham desempenho, contra a liderança fundamental. Não é por aí, não é o povo que está como é que chama? Na ponta vermelha. É uma pessoa. E esta pessoa tem que ser engajada, tem que ser cometida com o combate à corrupção a sério. Não é acontecerem coisas, depois, como agora estamos a ouvir, não faz sentido. A presidência podia ter, neste caso do Ministro da Agricultura, ela própria tem um batalhão de ministros na presidência. A fazer o quê? Aqueles podiam ter ido ao Ministério e procurar se informar mais sobre o tal concurso e trazerem as informações que tiverem apurado lá ao Presidente da República. Não foi nada feito. Espera-se que a PGR investigue. Que governação é isso? Não, isso não é governação. Idem para o Presidente Guebuza. O Presidente Guebuza trouxe aqui um dinamismo em termos de construção de infraestruturas. Mas faltou esta componente, que é para pôr os funcionários ou os agentes de desenvolvimento todos a perceberem que a corrupção não é um bom caminho, não é uma boa prática para o desenvolvimento do país. Então, eu insisto que a liderança é muito importante. Mas uma boa incidência na questão da corrupção. Acho que o maior problema que Moçambique tem neste momento é a corrupção. Não, eu já disse, o maior problema que Moçambique tem é a subalternização da ciência. E também da corrupção. E do combate à corrupção. Isso. Bom, só, por exemplo, essa questão do calote. Segundo estudos, 11 mil milhões aquele escândalo prejudicou a economia moçambicana em 11 mil milhões de dólares. Relegou à pobreza mais 30 pessoas, 30% dos moçambicanos. E a corrupção aconteceu, aquilo aconteceu e estamos aqui. O país baixou, estava-se a subir no combate à pobreza, no índice de pobreza, mas voltamos 20%, 30% para trás. Então, não é só uma causa, dizer que a causa maior é esta, é a conjunção de fatores que nos vão permitir dar o passo essencial. Uma das questões também que o Mabonda coloca, de voltar nessa questão, estamos aqui com um novo presidente, é um novo ciclo, o presidente fez um grande discurso na sua tomada de posse, muita esperança. Mabonda cita esse caso do ministro. Acha que o governo começa mal ao tolerar, por exemplo, a situação deste ministro da Agricultura? Mas já que ele diz que não, temos que ver a questão da presunção da inocência, o ministro se ser vítima, por exemplo, dos cartéis, por aí. Como é que olha para essa questão? Eu penso que o governo, não sei se o novo ciclo, a designação do novo ciclo não será apenas no papel. Efetivamente o discurso foi exuberante, mas as práticas do dia seguinte vemos que comprometeu-se a reduzir o tamanho do governo, não o vimos, pelo contrário, alargou de uma ou de outra forma, comprometeu-se muitas coisas, não é? A reduzir as despesas. O que estamos a ver é completamente igual àquilo que víamos no passado. São viagens desnecessárias, são viagens que não... Ele próprio disse, viagens desnecessárias, full stop, já não podem acontecer mais. Mas hoje a gente vê os ministros a fotografarem-se numa conferência que depois de lá não se traz nada, absolutamente nada estruturante. E este despesismo continua. Depois, outras medidas de contenção do custo que podíamos ter, não temos. No concreto nós não estamos a ver.
combate à corrupção. Nunca ouvimos que ele assim, surgiu contra... Não é só esta questão como é que chama? Do Ministério da Agricultura, mas temos aquele ministro que foi dizer que esta casa não dá para mim porque tenho muita família. Quer dizer, você é nomeado para uma posição de governo, não é para resolver os problemas. Você vivia onde? Noutros países, como na África do Sul, não há esse momento de ministro para casa, ministro para colar. Não, o piorou neste último governo da África do Sul, em que o ministro não se reabilita absolutamente nada, fica na casa onde está. E por aí. Mas nós aqui, esses que são detalhes, e a nossa liderança não ouviu nem viu o que aconteceu. Eu acho que aqui a questão da liderança é extremamente importante para se atingir um salto, um passo importante, um passo para frente. Temos que ter a ciência no lugar, o profissionalismo na gestão da coisa pública, o combate à corrupção. Depois tem outro elemento. Nós continuamos a pensar que havemos de ir buscar dinheiro para... Concebemos cada projeto bonito. Depois vamos ao Banco Mundial, vamos às Nações Unidas pedir dinheiro. Queremos dinheiro para alavancar a economia. Queremos dinheiro para 50 anos depois. Bom, vamos dizer que ok, até 92 estávamos em guerra, mas depois da aderência ao Fundo Monetário, aqueles projetos todos, fomos recebendo dinheiro. Até hoje, recebendo dinheiro. Desenvolvemos alguma coisa? A Tanzânia, aqui ao lado, infraestruturas, alargou os portos, portos, etc., com investimento interno. Tem um sistema moderno de transporte ferroviário. Agora, há um mês quase, não chega a um mês, a Etiópia construiu uma mega barragem, a maior barragem de África, 6.000 megawatts, com investimento interno. Não foi o Banco Mundial ou a procura de megaprojeto que também não vai dar dinheiro nenhum. Nós temos que inventar a ciência, buscar ciência para internamente como podemos fazer para investirmos, para construirmos as nossas infraestruturas. Estamos há quantos anos à espera de dinheiro para fazer a ENU? Muitos anos. Ninguém vai te dar dinheiro. Esses são os problemas internos. Temos que acordar. O dinheiro que nos vão dar, até nem é oferta de dinheiro. São empréstimos, esse dinheiro vai ser pago. Mas investimento, nós temos que encontrar formas. Encontrar formas é a contenção de despesas de verdade. Contenção de custos de verdade. Bom, estamos mesmo ao fim do nosso programa, mas eu queria, perante esse quadro que o Babuna traça, Moçambique tem futuro? Bom, eu penso que vai ser difícil, vai ser problemático. Nós temos, enquanto nós, como dizia, não despertarmos para uma gestão científica, cientificizada, se quisermos, e não assumirmos que nós é que temos que encontrar fontes de investimento para a construção de nossas infraestruturas, para a construção de pontes, etc., e barragens internamente, nós vamos ter muita dificuldade. Vamos continuar mais 10 anos, mais 100 anos a ir ao FMI, a dar migalha, 50 milhões de dólares aqui, mais outros 100 milhões de dólares ali, mas o essencial nós não vamos ter. Bom, podíamos falar de muitas coisas. Não podia ser mencionado o meu chibuto. Bom, eu sou cronista também, escrevo algumas crônicas. A última crônica foi bastante desoladora. Você, neste país, não tem uma vila, um distrito, ou uma vila, uma cidade que está fluorescente, que você encontra pintura bonita, arquitetura bonita, os bairros de expansão. Toda a cidade de Moçambique tem bairros de expansão. Mas vá ver o que está acontecendo. A estruturação... Há uma ruralização, digamos. Não, é pior que a ruralização. Aquilo é desorganização completa. Não há arruamento como deve ser,
não há infraestruturas, não há escola. Estamos à espera de quê? Estamos à espera, e agora Chibuto tem problemas. O hospital rural disse que vai ruir, as paredes estão cansadas. A escola secundária vai ruir, não há manutenção. Quer dizer, estamos à espera de quê? Se nós não nos reinventamos, não há de vir nenhuma instituição, nem nenhum dinheiro nos vai comprar esta atitude. Nós estarmos preocupados com boa gestão, com uma gestão profissional, com um fazer, muito preocupado com a melhoria das condições de vida da população. Nós não teremos. Depois, sentir pela população. Estamos agora com a questão de poluição de rios na província de Manica. Estamos à espera de quê? Estamos agora a debater que não há poluição, porque não há meio ambiente. Agora, coisa visível, que não é preciso especialista, não é preciso nada. Vemos como é que estão os rios, como é que está a população. Não tem água, não tem... Voltamos... Muitos países têm Instituto de Ciência e Tecnologia. Nós não temos. Por quê? Não sei. Nós aqui, pelas águas, a questão da água, com muitos rios que temos, se calhar tivéssemos um Instituto de Águas, cujo objetivo é aquele. A África do Sul, para pensar em ir buscar água no rio Zambeze. Não é porque é distraído, é porque sabe qual é a importância da água. Nós devíamos ter aqui um instituto que se ocupasse de capital, tentar reter o mais possível as águas dos rios e as águas das chuvas. Não temos tecnologia. Cada vídeo ali nós vemos nova tecnologia dos chineses. Hora de coleta de laranjas, hora de coleta de maçaroca. Nós produzimos maçaroca. Eles já inventaram uma máquina para colher maçaroca. Por que nós estamos tecnologicamente sobre eu vi um vídeo em que mostra, por exemplo, as crianças chinesas estão aí com brinquedos de ciência para discutir muitas coisas. Depois mostra os africanos. Estão nas igrejas com as crianças, não porque não são importantes, mas dizem muito um pouco daquilo que está aqui a falar. O lugar da ciência para o desenvolvimento de uma sociedade. É isso. Transformamos fábricas em igrejas e nós estamos e temos o Ministério de como é que chama? Esse de Ciência e Tecnologia. O que é que faz? Não sabemos. Talvez distribuir uns computadores aqui, outros computadores acolá, mas tecnologia, há muita tecnologia hoje por hoje que é barato, mas estamos parados. De modo que não estou muito, como é que chama, entusiasmado. Não, pode ser que isso mude, mas não vai mudar assim do nada. Temos que ter alguma atitude. Enquanto não tivermos essa atitude, baseada naqueles elementos que todos estávamos aqui a discutir, nenhum país é de desenvolver outro país. Nenhum Banco Mundial, nenhum FMI é de desenvolver Moçambique, se não formos nós os moçambicanos. Exato, muito obrigado por esta lição, essa perspectiva de desenvolvimento é muito importante muitas vezes, porque nós pensamos às vezes que o desenvolvimento vai acontecer por ideias voluntaristas, muitas delas chavões políticos e por aí adiante. E por isso queria agradecer a Mabunda por este disponibilizar-se para partilhar também o seu percurso, mas também olhar para o país com olhos de ver. E temos feito este programa nessa perspectiva de discutir o país, ver o que falhou, o que pode-se fazer. Então, para a semana nós estaremos cá com mais uma personalidade que também vai deixar ficar aqui o seu ponto de vista em relação ao presente, mas sobretudo o futuro do nosso Moçambique. Os recursos existem, falta de facto a questão da atitude e arregaçarmos as mangas para desenvolver Moçambique. Boa noite, até a próxima.